Boa tarde, gente. Eu sou a Anete von Schönfeld, diretora aqui do escritório Rio de Janeiro da Fundação. Esse vírus realmente é muito feio. Eu acho que realmente você tem que inventar coisas fora da caixa para combater ele. Mas eu acho que estamos frente a esse momento dessa linha fina entre combate à doença, defesa de direitos e de liberdades, de dignidade, etc. E essa é um pouco a parte tecnológica que vai detrás, a parte dos dados que vai detrás, é um pouco esse contexto da debate de hoje. Eu queria um pouquinho falar com a Joyce sobre legislação, né? Na semana passada teve uma medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, adiando a vigência da Lei de Proteção de Dados para mais de 2020, uma medida bastante antidemocrática, porque foi feita sem nenhuma discussão com a sociedade, e aí a Coalizão de Direitos se manifestou contra o adiamento. Eu queria ouvir da Joyce por que é negativo a sociedade brasileira não ter uma lei, especialmente nesse momento, né? O Sérgio já narrou várias possibilidades de violação, e essas tecnologias estão vindo e colhendo os dados das pessoas, né? E, para além disso, por que é negativo a gente não ter essa lei? Tem mais alguma batalha judicial nesse campo que a gente tem que ficar atento? O fato da gente não ter uma lei geral de proteção de dados pessoais faz com que a gente não tenha a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a que vai regulamentar e fiscalizar o tratamento desses dados por entes públicos e privados. Ela já deveria estar instituída, ela está em fase de implementação, e agora, com o decreto da medida provisória 959, de 29 de abril, essa agência, essa autoridade nacional, ela vai estar vinculada por 2 anos à presidência da República. Então, como ela vai fazer essa fiscalização desses dados? E a gente não sabe, não se tem estudos, ou isso tem sido pouco debatido, colocando assim, porque acho que tem muita gente estudando, quais são os resquícios das pessoas que tiveram Covid-19, seja os assintomáticos, sejam os que realmente despertaram todos os sintomas. Essas pessoas vão ter alguma consequência da doença? A gente não fala sobre isso. Se elas vão ter essa consequência, e isso está imbricado nos dados pessoais dessas pessoas. O mercado segurador, por exemplo, os planos de saúde têm acesso a isso, e eles fazem a utilização desses dados para aumentar o lucro deles, eles podem claramente regular o preço deles, dizendo, olha, a partir dos dados que eu tenho, você teve Covid em 2020 e você pode vir a ter problemas respiratórios daqui tanto tempo. Então, eu preciso cobrar mais de você, porque eu não vou sair no prejuízo a hora que eu precisar colocar você numa UTI, que é o que tem ocorrido agora com os atendimentos da Covid-19. Então, não ter a lei em vigor coloca os nossos dados, deixa os nossos dados mais vulneráveis ainda para esse mercado que vive de dados. Quem vai fiscalizar isso? Como que a gente vai recorrer a isso? Né? Então, tem existido um movimento para que essa medida provisória caia, mas a gente não sabe como isso vai ser feito, da mesma forma que eu acho que pouquíssimas pessoas esperava que ela saísse com uma data para maio de 2021, que não foi debatido por nenhum dos atores que estavam envolvidos na perspectiva da criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também do vigor da lei, né? Então, eu acho que isso fragiliza ainda mais nós, brasileiros cidadãos, frente a toda essa vigilância, esse monitoramento. Mas agora, tentando falar de uma coisa boa, né? Eu vi que teve um episódio que vocês fizeram sobre os makers, né? Os makers contra a pandemia. E aí eu queria pedir para o Sérgio falar para a gente quem são os makers, né? E que notícias boas eles trazem, né? Para esse momento tão difícil para todo mundo. O que está acontecendo no Brasil, a despeito de um governo dramático, né? Um governo que eu classifico desastroso, é que a sociedade se mobilizou imediatamente para criar redes de solidariedade e produzir, muitas vezes, equipamentos que o governo deveria ter comprado. Então, nós começamos a ver makerspaces, hackers, se reunindo nas listas que a gente acompanha.
né? Então, eles começaram a falar, olha, vamos usar a impressora 3D para fabricar o que os italianos fabricaram. Aí os italianos deixaram o modelo de máscaras faciais, né, de rosto, né, que a gente chama de protetores de face, que é muito útil para UTI, porque como é que é a contaminação? Ela é feita por gotículas, então você tem que proteger o olho e o ouvido. Então não basta só essa máscara. Então o que acaba acontecendo? Vários equipamentos que não tinham válvulas para os respiradores, máscaras, etc. Então, a sociedade se mobilizou. E os makers fazem coisas. Eles criam soluções, eles reconfiguram tecnologias. E eles começaram a fazer isso. Então, mesmo a nossa impressora no Wikilab estava quebrada. Aí eu mandei uma mensagem para o Demi. O Demi falou, cara, tem o Cordeiro. Aí o Cordeiro falou, eu tenho a minha impressora impressa para o laboratório de vocês. Enquanto isso, outros makers, mais de 70 na capital, que eu conto, deve ser muito mais, fabricando máscaras. E aí nós começamos a fabricar máscara lá. Aí a universidade, com os laboratórios que estavam sem aula, os alunos foram lá e começaram a fazer máscara. Então, nós podemos usar tecnologia digital, injetora, tal, mas também pode fazer a combinação da criatividade maker, que pega uma tiara de cabelo, põe aquela interface, resolve. E aí vários tipos de modelos começaram a surgir. Então, as pessoas de Minas Gerais trocando com o pessoal da Bahia, com o pessoal da Tchecoslováquia, refazendo os planos, reorganizando na ideia de que o conhecimento é livre, na ideia do compartilhamento de conhecimento. Isso foi e está sendo fenomenal. Isso. Enquanto os makers estão fazendo coisas que são fundamentais para os profissionais de saúde, inclusive protótipos, essa é muito legal. O pessoal dos makers contra o Covid-19, Viva o SUS, é uma rede de makers da capital, eles estão em contato com a UTI do HC e eles estão desenvolvendo, eles estão melhorando os projetos para que, porque, pô, vocês devem ter visto, né, na Itália, os médicos todos marcados e tal, eles estão criando coisas e o pessoal da UTI fala, não, isso não funciona, isso funciona. Então, tem uma enormidade de coisas sendo feitas que mostram que as práticas colaborativas do comum, que a luta pela solidariedade e a execução da solidariedade é muito maior, está envolvendo mais gente do que a elite tacanha, que está querendo simplesmente se proteger enquanto coloque os pobres para trabalhar e se contaminar. Teve uns amigos de Barueri que tem uma conexão horrível, é uma cidade dormitório. Agora que todo mundo, uma grande parte está em isolamento, eles têm que acessar a internet. Aí a internet funciona. Na periferia anda pior, a infraestrutura não é adequada, porque as operadoras privilegiam as áreas de riqueza. Então, a banda larga no Brasil, ela não é feita por regime público essencial. Então, o que acontece? Ela é o plano de negócio das operadoras. Esse que é o problema. E aí, o que eles me falaram? Eu quero fazer uma petição, um abaixo-assinado da cidade para pressionar, para a gente ter uma infraestrutura melhor de internet. Então, eu fui atrás de um petition online ou de uma ferramenta que fosse nossa, brasileira, ou de confiança dos movimentos sociais. E eu não achei. Nós não temos nenhuma ferramenta de fazer e-mail, de abaixo-assinado, que seja nossa. Aí você pode falar, tem dessas outras mega estruturas, mas eu não confio. Eu queria saber se a gente tem uma. Não tem. Então, nós temos que construir, a partir de agora, várias ferramentas. Por quê? Porque nós não podemos romper o isolamento e ir para a rua fazer manifestação. Eu acho isso um perigo, eu acho isso um erro. Isso é equivocado. Então, nós temos que criar soluções tecnológicas. Dá para criar nas redes. Não precisa usar as plataformas que estão aí.
nós podemos criar as nossas. Nós não vamos conseguir enfrentar a pandemia destruindo direitos. Isso tem que ficar bastante claro. Ao contrário, quanto mais nós destruirmos direitos, mais vai avançar o mercado de coleta de dados, mais irá acontecer intrusões inadmissíveis que vão enfraquecer não só a democracia, mas as condições de vida e trabalho das pessoas. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui trabalhando efetivamente não só no digital, mas também no offline. Vou dar exemplo, tem vários grupos do movimento social que conhecem o território. Então, aqui na cidade que eu moro, a cidade de São Paulo, eu digo a você, quem mais conhece o território, quem mais pode enfrentar a pandemia são os movimentos sociais e não as operadoras de telecom. De nada adianta eu saber a massa de deslocamento da classe média. Não adianta. Por que que não adianta? Porque tem um fator novo em tudo isso. Uma parte da classe média usa o enfrentamento das normas de saúde pública como ação política. Os bolsonaristas fazem isso. Então, nas periferias, onde estão os problemas, onde está morrendo mais gente, o que está acontecendo é o seguinte, não há protocolos claros para você tratar de pessoas dentro de habitações tão precárias e irregulares, como nas favelas paulistanas. Não há. Então, para que serve um Bluetooth num celular dizendo que eu tenho que estar tantos metros se na minha casa moram 6 pessoas em 2 cômodos? E se tiver alguém com febre, a minha pergunta é, eu isolo essa pessoa como dentro da minha residência? Quais os protocolos eu tenho para enfrentar esse problema? Quais as tecnologias que eu crio? As tecnologias de rastreamento, na realidade brasileira, elas são, todas que eu vi até agora, são completamente ineficazes. Nós não podemos destruir direitos, porque agora os efeitos colaterais podem ser piores do que o da pandemia. Eles podem agravar a situação de pobreza de quem é pobre, porque essa coleta de dados, ela serve para discriminação das pessoas. O mercado financeiro faz isso, o mercado de seguradoras faz isso, o mercado de convênio médico faz isso. Eles não fazem a coleta de dados para melhorar o atendimento, eles fazem para melhorar a lucratividade. Eu acho que vocês colocam de um jeito muito legal os desafios que estamos enfrentando, mesmo assim, lutando na isolação, no isolamento nesse momento, mas eu também aprendo sempre coisas novas. Eu não tinha pensado nisso da ferramenta própria que a gente não tem. Claro, eu já tinha pensado, mas não assim nesse contexto. Eu acho que tem muitas coisas que agora foram faladas que vale a pena pensar mais, e isso é algo muito rico de ficar com essa sensação depois de uma conversa. Então, agradeço, Sérgio, Joyce, Manu, pela moderação, e a vocês, assim, longe, quem sabe de onde, que estavam ouvindo a nós, e tomara que se animem numa próxima vez. Até lá. Tchau, abraço.